Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, segundo trimestre de 2021, lições publicadas pela CPAD, onde estamos ensinando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E esta é a nossa 8ª reflexão, que será apresentada no dia 23 de maio de 2021 em todas as igrejas que fazem uso do conteúdo da CPAD. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas para você apenas ter o trabalho de apertar o play e ser abençoado, ser edificado. Quero fazer uma oração. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto e venha comigo neste momento de reflexão. Senhor, te clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito, que visite-nos agora e traga iluminação, e que esta lição possa ser de forma impactante aos nossos corações. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste portal, sem deixar o seu comentário, o seu like abençoado e nos ajudar a compartilhar este conteúdo nas suas mídias sociais. Se você já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado pelo seu apoio, por nos ajudar a disseminar esta semente boa, esta semente do bem nas mídias sociais. Eu estou certo que esta mensagem tem chegado muito além de onde fisicamente eu possa estar. Muito obrigado a todos os irmãos que têm apoiado o nosso trabalho nesta plataforma. Vamos então fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E eu gostaria de ler o texto áureo, o texto base desta reflexão, que está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E esta lição tem justamente o tema, o ministério de evangelista. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e é um arauto de Deus no mundo. E o nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica, está em Atos capítulo 8, versículos 26 ao 35 e em Efésios capítulo 4, versículo 11. E você pode pausar este vídeo e fazer toda a leitura deste assunto proposto para este momento. Eu quero falar que esta lição, de fato, falou muito ao meu coração. A verdade é que estas lições relacionadas aos dons espirituais e ministeriais são extremamente relevantes e necessárias aos nossos dias modernos. Nós temos um objetivo geral proposto para esta lição que busca mostrar a singularidade do ministério de evangelista na vida da igreja. E temos 3 pontos que serão estudados, e para cada um dos pontos um objetivo específico. E o primeiro, abordar a respeito do envio dos 70. O segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E o terceiro objetivo, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Veja, pregar a palavra de Deus ao mundo é justamente uma grande tarefa que fora delegada a mim e a você como igreja pelo próprio Cristo. E o ministério de evangelista foi justamente concedido por Deus para que com graça e paixão as pessoas fossem tocadas pela mensagem do Evangelho. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz justamente o caráter de um evangelista, quando Paulo fala que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina.
Porque virão tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 2 ao versículo 5. O evangelista é, por excelência, o portador do evangelho, das boas novas, e este é o ponto central desta lição. Você conhece alguém que tem este caráter evangelístico, que a chama do evangelho arde em seus corações? Então deixe aqui nos comentários e muito será válida a sua participação. O ministério de evangelista é dado por Deus à sua igreja. É o texto que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E é dado à igreja como um dom extremamente valioso. E por esta razão nós vamos abordar aqui e dedicar uma lição totalmente focada para este tema. E justamente é importantíssimo conhecermos, à luz do Novo Testamento, este dom ministerial concedido por Deus à sua igreja. É tempo de pregar a Cristo e a ordem nos é dada, e não precisa ser um pregador eloquente, mas é necessário que tenhamos paixão por pregar esta palavra e que haja entrega e dedicação minha e sua no que tange à exposição da palavra de Deus. É Deus que distribui e é Deus que assim também nos capacita. O primeiro ponto, então, Jesus envia os 70. O segundo ponto, a grande comissão. E o terceiro ponto, o dom ministerial de evangelista. Quando Jesus envia os 70, existem algumas verdades ali em Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 20, que precisam ser avaliadas e bem notadas. O primeiro é o caráter de que são poucos os que anunciam. E quando Jesus envia esses 70 para anunciarem o evangelho, as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou uma coisa: grande é em verdade a seara, porém poucos são os ceifeiros. São poucos porque verdadeiramente os discípulos não podem proclamar a si mesmos. Veja, a pregação que visa contribuir para a expansão do reino de Deus, ela não pode ser antropocêntrica, mas ela necessariamente precisa ser, então, cristocêntrica. E a verdade é que poucos querem ir e sofrer as aflições deste ministério. Agora, pergunte se tem obreiro aí na fila esperando para pregar nas grandes catedrais, cachê alto, tem fila de obreiros esperando tais oportunidades. Mas ir de fato ao campo é algo que de fato poucos estão se colocando na brecha e sofrer de fato as aflições, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Então veja, este evangelista deve pregar com paixão e focar a sua pregação no evangelho de Cristo e não em conversa que é oriunda do coração do homem, visando e enaltecendo o homem, mas falando justamente da mensagem do evangelho, pregando a Cristo e este crucificado. Lembrando que esta é, em suma, a mensagem mais necessária nos dias atuais e nós devemos pregar esta palavra. Os discípulos, segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para esta seara, para executar este trabalho. Obreiros com uma missão. E qual missão? Pregar, discipular, consolidar e com poder para curar.
porque esta autoridade é dada aos 70, e curai os enfermos que estiverem naquela casa onde vocês estarão estabelecidos. É uma ordem e é uma autoridade legada a mim e a você pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma outra característica é que estes, quando enviados, o próprio Cristo disse, estão sendo enviados para o meio de lobos. Então veja, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos, como de fato nós que pregamos a palavra ortodoxa, como ela deve ser pregada, enfrentamos dura oposição, até mesmo dentro do seio dito cristão religioso, quanto mais daqueles que estão alheios à nossa fé cristã, aqueles que estão aí deliberadamente perdidos nesse mundo. Os 70 foram enviados e eles sabiam que seriam rejeitados, seriam perseguidos, seriam ameaçados até mesmo de morte. E a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com suas próprias vidas por professar a fé em Cristo. E isso, como já foi lido na epístola a Timóteo, a segunda epístola, capítulo 4 e o versículo 3, eu gostaria de ler novamente o texto que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E ora, a própria palavra diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida. Por isso, a Bíblia nos aconselha a não amarmos o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, todas essas concupiscências, entendemos que elas passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, estes permanecem para sempre. Independentemente de perseguições, independentemente de estarmos sendo ameaçados, nós cremos que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então veja, nas últimas décadas é importante frisar, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outro tempo da história. Mas tu, ó Timóteo, seja sóbrio, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos que entender que a morte pode ser o resultado através do trabalho que estamos fazendo para Cristo. Isso é um problema para nós? Ora, se viver para nós é Cristo e viver é lucro, eu creio que seja razoável que entendamos que se a morte for o resultado do nosso trabalho, então estaremos cumprindo o nosso propósito, como o próprio apóstolo Paulo entende que ele está sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da sua partida já estava próximo, mas Paulo continua dizendo aquele texto que talvez seja um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ora, mas Paulo era um apóstolo, mas a característica de um ministério evangelístico é evidente, é notório na vida de Paulo. Então veja, e onde isso acontece? Porque às vezes estamos em uma região onde tais perseguições parecem ser uma história da carochinha, mas não são. É uma grande verdade, sobretudo em países que são dominados por religiões anticristãs, fundamentalistas, e eles são comparados a cordeiros que se dirigem ao meio de lobos. Esses que são enviados para o meio desta geração perversa, então, estão sendo vistos como ovelhas, cordeiros se dirigindo para o meio de lobos. Mas veja, o evangelista Mateus narra algo extremamente importante. Lá nas Bem-aventuranças, no capítulo 5, no versículo 10 ao 12, o texto sagrado diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, observando este texto narrado pelo próprio Cristo, entendemos que há uma grande bem-aventurança mesmo quando estamos sendo perseguidos. Isso deve ser uma ferramenta de motivação. Se alegre, coloque esta palavra genuína nos seus lábios e vá com paixão pregá-la às nações em nome de Jesus. Uma outra característica, os sinais e as maravilhas irão confirmar a palavra pregada. Os 70 discípulos recebem então, como disse já anteriormente, poder de Deus e em nome de Jesus recebe este poder para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Aqui podemos dizer que é o protótipo daquilo que de fato estava agora reservado para a igreja, que acontece o cumprimento em Atos dos Apóstolos, porque o próprio Cristo disse que receberíamos poder, a virtude do Altíssimo, para justamente sermos testemunhas do Evangelho. Então veja como aqui no envio dos 70 já há aqui uma figura alegórica daquilo que estaria à disposição da Igreja de Cristo. Este poder de Deus está à nossa disposição para a pregação, para a exposição do Evangelho salvífico. Então veja, quando eles retornam daquela missão, esses evangelistas estavam agora extasiados, maravilhados, surpreendidos, alegres e diziam de forma unânime: Senhor, pelo teu nome, aqui há um sentido de reconhecimento que não era em seus próprios nomes, mas no nome de Jesus, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento, Jesus vai trazer-lhes um grande alerta e falar-lhes uma grande realidade que eles até mesmo não podiam compreender naquele momento. E qual era esta realidade? Que aquele poder era para confirmar a palavra do reino de Deus, não as suas próprias palavras, e isso precisava estar evidente na mente daqueles discípulos, como também precisa estar evidente na minha mente e na sua mente. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra não é nossa, mas a palavra é de Deus e Ele vela para a sua palavra ou para cumprir a sua palavra. O verdadeiro significado aqui, então, está justamente no sentido de desfrutar com alegria no espírito, e não apenas por ver milagres acontecendo ou pelos demônios estarem sendo sujeitos ao poder do nome de Jesus ou pela exposição do Evangelho de Cristo, mas primeiramente por termos ou poder ter os nossos nomes escritos nos céus. E isso é algo glorioso por demais. Dentro desta nossa reflexão, nós temos alguns personagens que são chamados de evangelistas notáveis, como por exemplo John Wesley, a tocha que foi tirada do fogo, Dwight Lyman Moody, que dentro do livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, e eu sugiro que você adquira este livro que é publicado pela CPAD, há uma narrativa fantástica a respeito deste que pode se contabilizar mais de 500 mil almas alcançadas por este grande personagem da história, né? E isso é muito importante que saibamos. Também David Wilkerson, Charles Finney, tantos outros personagens que nós poderíamos citar e narrar. E se pegarmos o livro citado aqui de Orlando Boyer, Os Heróis da Fé, nós vamos ver outros personagens, Martinho Lutero, John Bunyan e tantos outros evangelistas que marcaram o seu tempo e fizeram uso com sabedoria do dom que receberam da parte de Deus. O segundo ponto, a grande comissão. Quando lemos em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, e Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículos 15 ao 20, o texto de Mateus vai dizer: portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A grande comissão fala de um alcance que precisa ser avaliado e deve ser observado pela igreja. Então nós vamos ver o alcance desta grande comissão. O mundo, podemos dividi-lo, acredite você ou não, em 2 grupos, e nós iremos falar agora sobre isso, e a grande comissão nos dias atuais. Então veja, a ordem dada por Jesus é clara, é direta. Você só não consegue vê-la se você de fato fechar os seus olhos. Porque se você abrir os seus olhos, você verá a ordem clara, direta de Cristo, que é: ide por todo o mundo. Ide, pregai a palavra, faça discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aqui podemos resumir aquilo que Cristo tem mandado como esta palavra viva e eficaz que nos instrui, nos conforta, nos alimenta, nos purifica. Veja, então esta é a palavra que deve estar em nossos lábios. A ordem, então, é ide, ensinai todas as nações. Esta ordem é conhecida e é chamada como a grande comissão. É um apelo que o próprio Cristo faz para os discípulos anunciarem o evangelho até, veja, até as últimas consequências. É sair, é testemunhar, cheios de poder do alto, o evangelho de Cristo que cura, salva, liberta o homem, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e chega até os confins da terra. Texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Foi nesse mesmo espírito que o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, encarou a tarefa de evangelização. Como assim? Ora, Paulo sabia que pregar o evangelho era uma necessidade. Ele sabia que o caráter evangelizador do seu ministério era algo primordial, de modo que, escrevendo aos irmãos coríntios, na primeira epístola, capítulo 9, versículo 16, ele diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos que fomos agora colocados nesta mesma condição do apóstolo Paulo. Nos é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O caráter de Paulo como um missionário, como um apóstolo, como um evangelista, como um plantador de igreja, deve ser modelo para a minha vida e para a sua vida enquanto cristãos. Ponto aqui, o mundo está dividido então em 2 grupos distintos de pessoas. E quais seriam estes grupos? Ora, aquele grupo que crê e aquele grupo que não crê. Mas pastor, será que isso faz alguma diferença? E eu respondo para você, isso faz toda a diferença. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado ou será condenado. É Marcos capítulo 16, versículo 16. E é importante falarmos uma coisa muito importante aqui. Note, o texto aqui está focando não está focando, melhor dizendo, no aspecto batismo. É bom salientar isso, é bom notar, porque muitas pessoas pensam que o batismo é uma condição para a salvação, quando não é. Às vezes alguém pode torcer o nariz para ouvir esta expressão, mas de fato não é. Agora, crer na obra redentora de Cristo, isso sim faz toda a diferença no aspecto salvação. Então, o Evangelho de Marcos vai fazer esta avaliação e vai destacar que há 2 grupos, então, de pessoas diante da mensagem que estamos pregando, a mensagem de Cristo. Os que creem e os que não creem. Acerca da salvação,
os evangelhos não se preocupam no que tange nacionalidade, raça, sexo, condição socioeconômica do indivíduo. Isso aí não tem nenhum valor no que tange salvação. Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo escrevendo a estes irmãos da Galácia diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há judeu, então, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir-se em relação ao seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho de Cristo. O Evangelho hoje está sendo moldado para agradar as multidões. Muitos estão tentando extrair da palavra aquilo que ela não diz. Outros dizem que a palavra deve ser atualizada aos moldes do século 21, mas eu permaneço crendo na palavra inerrante como é, inefável como é, verdadeira como é, e eu entendo que eu preciso me moldar. Nós precisamos nos moldar, como esses grandes homens do passado se moldaram e viveram o melhor de Deus. Nós também devemos nos moldar a este Evangelho de Cristo e chegarmos ao final dele as duras consequências, se necessário, como Paulo chegou e como todos os apóstolos também chegaram. Agora, o caráter desta grande comissão nos dias de hoje. A tarefa dessa evangelização do mundo está inacabada, irmãos. Está inacabada. E não adianta dizer que não, o mundo está evangelizado. Não, isso é conversa que não pode estar na sua boca, né? Vamos ser realistas. Existe uma população estimada no mundo hoje de 7,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, ao redor do planeta Terra. E apenas 33% desta população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Ou seja, aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas, então, estão professando algum tipo de fé no aspecto cristão. Então, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo drasticamente, como, por exemplo, na Europa. Às vezes falamos dos países na África, mas ignoramos o centro, ou podemos dizer, onde o evangelho inicialmente começou a ser plantado. Ali existe um comportamento que hoje é chamado de pós-cristão. Isso não te chama a atenção para nada? É um drama chamado de pós-cristão, a Europa pós-cristão. Recentemente, na Alemanha, por exemplo, em caráter de informação, cerca de 340 igrejas foram fechadas. Fecharam as portas, irmãos. É algo grave, é algo sério. Em Portugal, quase 300 templos também foram fechados. Holanda e Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos estão agora sendo transformados, sabem em quê? Em mesquitas, em restaurantes, em bibliotecas, em casas de show. Será que você não sente nada quando ouve uma coisa dessa? Se isso não ligar o meu alerta para cumprir o nosso ministério, sofrer as aflições e cumprir o nosso ministério de evangelista, olha, não se assuste, mas nada mais irá ligar e nada mais parece que importa. Nós não podemos ser esse tipo de cristão que diz, eu estou indo para o céu, então está tudo certo e resolvido. Eu temo dizer, não quero fazer juízo, mas eu temo dizer que você não deva estar indo para o céu. Porque aquele que está indo para o céu não se conforma em olhar para trás e ver pessoas que nitidamente estão indo em direção contrária, em direção oposta. É razoável que eu e você, enquanto cristãos, permitamos agora que o Espírito Santo acenda esta chama em nosso coração e que nós cumpramos o nosso ministério e levemos até as últimas consequências. Então, se a igreja... E a igreja quem? É o templo, é o mega templo lá das avenidas famosas de São Paulo? Querido, será que o nosso
o nosso sentimento, a nossa ideia em relação a templo está relacionado a concreto. Você é templo de Deus. Você é igreja do Altíssimo e nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós temos um real e poderoso avivamento que precisa ser agora, evidentemente agora, começando em seu coração, como já diz um louvor bem antigo, né? Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, começando em meu coração. Pare de apontar o dedo. Pare de apontar o dedo para o irmão A e B, dizendo você precisa começar esta mudança e seja você, que eu possa me tornar esta mudança tão necessária. E ore pela paz em Israel, ore pela paz em Jerusalém. O mundo está perturbado, guerras estão à iminência e coisas terríveis estão prestes a acontecer. Pessoas em todos os cantos da terra gemendo. E nós, enquanto igreja, precisamos orar. Ore pela Europa, ore pela Ásia, ore pela Oceania, ore pelas Américas do Norte, Central e do Sul. Ore pelas nações, ore pela África, ore pelas nações em nome de Jesus. Eu não posso evangelizar, mas você pode dobrar os seus joelhos, orar. Eu tenho orado, tenho tentado chegar através das mídias sociais, através desta plataforma do YouTube, e você pode nos fazer chegar em países de fala portuguesa ao redor do mundo, Cabo Verde, Moçambique, Portugal. Você pode nos fazer chegar e eu conto com o seu auxílio para que possamos de fato chegar. Um outro ponto importante, então, o dom ministerial de evangelista. Então, o conceito de evangelista, qual é o conceito de evangelista? Esse termo evangelista deriva de um verbo grego que é evangelizo. Isto é, transmitir as boas novas do evangelho. Então, é levar boas notícias. Ora, evangelho são as boas notícias. Então, o evangelista, ele prima por levar boas notícias. É transmitir esta palavra com alegria. Como dom, veja, refere-se àquele que foi chamado para pregar a palavra de Deus com ousadia, com alegria, com intrepidez, seja com eloquência ou com paixão, sem eloquência alguma. O fato é que a palavra precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo. Redargue-as, ensina, instrua, cumpre o teu ministério. Ó Timóteo, Paulo está dizendo, e esta palavra é uma ordem que o Espírito Santo também nos lega a mim e a você. Então foi concedido por Deus, através desta dotação do Espírito Santo, este ministério objetivando justamente a pregação e a propagação do Evangelho de Cristo em toda a humanidade. Então, vamos parar de querer pregar só dentro dos templos, vamos querer parar de estar só apenas diante da igreja que está ali, né, todos os dias. Precisamos ir além daquele contexto onde habitualmente estamos inseridos. Então veja, o evangelista tem justamente essa paixão. Ele deseja levar esta palavra porque ele justamente não se contenta em viver uma vida de salvação, enquanto muitos estão andando ladeira abaixo em direção contrária à direção que este caminha. Então ele quer buscar aqueles que estão sendo perdidos e ele vai se esmerar por buscar, né, da parte de Deus o quê? Mensagens inspiradas. Você se lembra de alguma mensagem inspirada que tocou a sua vida, que trouxe de fato uma chama ardendo dentro do seu peito aí? Porque eu confesso que dentro do meu peito tem uma chama que arde e não me dá descanso. Eu tento sempre pregar uma mensagem que vai justamente acender esta mesma chama aos corações daqueles que me ouvem. Então, nós nos esmeramos então por buscar da parte de Deus essa mensagem que toca os corações e quebra o coração daqueles que desejam, daqueles que estão em vida pecaminosa, mas que se submetem à palavra e o Espírito Santo começa a fazer a mudança necessária. Porque nós plantamos, nós regamos,
Mas se o Espírito Santo, ou se Deus não fizer aquilo que lhe é necessário fazer, o nosso trabalho poderia ser vão. Mas lembre-se, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então plante, regue, porque Deus vai dar o crescimento. Então o papel de evangelista. Ora, o evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. São pregadores como Dwight Lyman Moody, como John Bunyan, como John Wesley, como Martinho Lutero, como Savonarola, tantos pregadores que marcaram o seu tempo. Charles Spurgeon, nos tempos mais modernos poderiam citar alguns, mas nós precisamos avaliar o contexto onde nós estamos inseridos. Nós temos esta paixão, nós também desejamos ardentemente pregar esta palavra de boas novas através da sua mensagem. Da sua mensagem. Você que está falando comigo aí agora, você que ficou até agora é porque você precisava ouvir isso. Você tem pregado porque é através da sua mensagem que vidas serão alcançadas e serão conduzidas a Deus. Grave isso. Através da sua mensagem, vidas serão conduzidas a Deus. A finalidade, então, do ministério do evangelista. Ora, da mesma forma que o ministério do apóstolo, do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para um melhor serviço cristão, bem como edificar a igreja que é o corpo de Cristo, edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual vós também juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 20, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Espera-se então de mim e de você que estejamos alicerçados sobre este fundamento que é Cristo Jesus. Lembre-se, não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista também deve ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Veja o exemplo de Filipe, que exemplo extraordinário. O capítulo 8 de Atos poderia ser chamado de Atos de Filipe, por que não? Veja como este tinha grande sensibilidade. E é interessante notar que, nesse contexto, Filipe era um diácono, um dos 7 diáconos escolhidos para o ofício diaconal ali em Jerusalém. E veja como esse diácono está executando agora o ministério evangelístico e, em parte da história, é também chamado de evangelista Filipe. Então, veja, a exemplo de Filipe, o obreiro tem que ser sensível à voz do Espírito Santo e sujeito a obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, que chama para pregar para multidões, mas também chama para pregar a uma única pessoa. Seja uma única pessoa. Certa vez, alguém me disse: eu não entendo você, porque você prega com a mesma empolgação, como se você estivesse pregando para 100 pessoas, você prega para 10. E eu disse: se você não tiver esse sentimento, você não está preparado para pregar a palavra de Deus. É necessário que tenhamos paixão pela palavra e entender que a palavra vai chegar no objetivo determinado e Deus fará com que esta palavra chegue. Então, se é para milhões, milhares, centenas de milhares ou para uma única pessoa, execute o seu chamado de forma especialmente igual. Não mude o seu discurso pelo número de pessoas que estão diante de você. Veja, em Atos capítulo 8, Filipe é chamado para ir até aquela carruagem onde o eunuco mordomo-mor da rainha Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e que estava indo, ou que tinha ido em Jerusalém para a adoração e estava retornando para a Etiópia, lendo, estava perturbado, preocupado, lendo e não compreendendo. Então veja como o evangelista chega
E esse é um aspecto importante desse ministério. É justamente a habilidade que este evangelista tem na transmissão das boas novas. Como arauto de Deus, precisa ser capaz de responder algumas perguntas capciosas que são geralmente dirigidas pelo pecador a nós. Como, por exemplo, aquele eunuco pergunta, pergunta naquele contexto, Filipe pergunta ao eunuco, Aqui é Filipe que pergunta ao eunuco: você entende o que você lê? Você está aí perturbado lendo, querendo entendimento, mas você não está tendo entendimento. Você entende o que você lê? O evangelista precisa ser capaz de responder a esta pergunta que foi dirigida por Filipe ao eunuco: entendes o que lê? Veja que coisa gloriosa, através da imediata resposta do eunuco. Olha, como eu vou compreender? Como eu vou entender aquilo que está diante de mim se não há alguém aqui capaz de me ensinar? E a Bíblia diz, veja, a Bíblia diz que com sabedoria Filipe começou a explicar tudo àquele homem, e o resultado daquilo foi justamente uma conversão, foi alguém sendo batizado e crendo que o Senhor é rei e reina para todo sempre. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, porque não são todas pessoas que têm esta paixão que arde no coração evangelístico, justamente com o propósito de fortalecer a igreja de Cristo, tanto no aspecto coletivo como também individual. E todo seguidor de Cristo, veja, todo seguidor de Cristo deveria buscar de Deus esta qualidade tão evidente na vida de um evangelista, que é justamente esta chama, esta paixão, e não entender que apenas estarmos salvos está tudo bem, mas entender que podemos usar nossa vida, agora salva em Cristo, para alcançar aqueles que estão perdendo. Veja, é de pessoas assim que a igreja precisa. É de homens e de mulheres com esse comportamento que a igreja precisa. É deste compromisso. Nós não podemos nos afastar, nos apartar um único milímetro apenas, e que Deus levante mais evangelistas para a sua obra, com este desejo, como o meu coração tem, como o seu coração tem. E se você ficou até aqui, é uma prova cabal de que você tem desejo pela palavra e se preparar para ir às nações, para pregar na sua cidade, no bairro onde você mora, e levar a palavra do evangelho do reino de Deus, tão necessária nesses dias de caos, de angústia e de pavor que assola a humanidade. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Ajude-nos a disseminar essa semente boa, essa semente do bem. Faça-nos chegar onde eu sozinho não posso ir. Nos leve e compartilhe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, e abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. E eu rogo ao Espírito Santo de Deus que aplique esta palavra de forma mais direta e objetiva ao seu coração. É o que humildemente peço. Eu faço isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.